Esse é o principal assunto do noticiário no dia de hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou essa cobrança de 10% de todas as importações do Brasil como parte do decreto que estabelece tarifas recíprocas aos parceiros comerciais do país. E, em reação, a Câmara dos Deputados aprovou com celeridade o projeto de reciprocidade econômica. Sobre o tema, a gente conversa agora com o diplomata e ex-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, Marcos Troirro. Professor, bom dia. Obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Bom dia, Roberto. É um prazer estar com vocês. Antes da gente falar propriamente do Brasil, eu queria uma avaliação do senhor por alto em cima dessa taxação do Donald Trump. A Ursula von der Leyen dizendo que é um duro golpe para a economia global, nações pequenas também acabaram sendo atingidas. O Trump, por sua vez, disse que isso vai trazer de volta fábricas e empregos aos Estados Unidos, e a gente sabe que isso não funciona de um momento para outro. Faz sentido tudo isso, professor Troirro? Roberto, o presidente Trump, na sua primeira gestão e depois em toda a campanha ao longo dos últimos anos, particularmente do ano passado, tem os olhos voltados para a reindustrialização dos Estados Unidos. Ele e os economistas que o cercam olham para a faixa que o setor industrial representa no produto interno bruto americano e o comparam com outras partes do mundo, particularmente com a China, e se preocupam com desindustrialização. E desde então, desde 20 de janeiro desse ano, quando ele toma posse, há um movimento duplo. Você tem um movimento interno na economia dos Estados Unidos, que é marcado por uma força muito potente de desburocratização, desregulamentação, a tentativa de corte de impostos. Hoje os impostos nos Estados Unidos representam como carga tributária essencialmente 27% do PIB americano, para as corporações a média é de 21%. E me parece que a intenção do presidente Trump é trazer isso para 15% ao longo dos próximos 3 anos e meio, ou seja, há um esforço de liberalização interna. É como se o santo padroeiro do que vem acontecendo dentro dos Estados Unidos fosse o Milton Friedman, aquele famoso economista da Universidade de Chicago, que defendia uma baixa intervenção do governo na economia. Isso vem acompanhado também de uma tentativa de barateamento da energia dentro dos Estados Unidos. O presidente Trump já anunciou várias vezes aí essa disposição em aumentar, por exemplo, o uso de petróleo na composição da matriz energética dos Estados Unidos. Agora, do ponto de vista externo, do ponto de vista da política comercial e da política industrial, o que o presidente Trump está fazendo é um pouco o receituário de que a Comissão Econômica para a América Latina sugeria para países da nossa região nos anos 60 e nos anos 70. São políticas de substituição de importações, tarifas altas, incentivo a campeões nacionais, linhas especiais de subsídio, uma ênfase muito grande ao conteúdo local. O que nós vimos ontem traz a tarifa média nos Estados Unidos para alguma coisa mais perto do início do século XX. Eu acho que isso vai acabar machucando a economia americana. Os Estados Unidos, Roberto, é o país que mais tem empresas multinacionais. Então, por exemplo, a operação de uma empresa multinacional americana na Tailândia, vamos supor que ela realize um determinado produto na Tailândia e o exporte para a União Europeia. Aquilo, do ponto de vista contábil, entra como exportações tailandesas e importações europeias. Mas é uma atividade que está pagando para dividendos, está pagando dividendos a acionistas majoritariamente nos Estados Unidos. Isso não vai ficar sem resposta, como nós vimos aí pelas reportagens de hoje, porque a gente tem acompanhado nas últimas semanas. União Europeia, China, Canadá, vários países e regiões do mundo vão também responder a tarifas americanas e vão criar movimentos paralelos. Por exemplo, os chineses e os japoneses que têm estranhamento histórico estão se aproximando. A União Europeia e a China, os europeus estavam quase criando uma bifurcação em relação à China até janeiro desse ano. Eles voltaram a olhar os chineses com muito interesse e vice-versa. Os chineses, que têm alguns chamam de uma supercapacidade, uma overcapacity na produção de manufaturados, vai ter que buscar novos destinos para os seus produtos. O mesmo em relação a investimentos, porque há muitas restrições ao investimento chinês hoje nos Estados Unidos e na Europa. De modo que é uma situação bastante grave, muito complexa e que o Brasil precisa navegar com muita sabedoria.
Marcos, bom dia para você, obrigada pela entrevista. Agora, olhando aqui para o nosso país, o que de fato vai mudar para o Brasil? Como essa taxa de 10% pode mexer e mudar na economia brasileira? Soraya, hoje, de cada $2 que o Brasil exporta, essencialmente $1 vai para a Ásia. Aliás, se a gente der uma olhada numa magnitude um pouco maior, de cada $100 que o Brasil exporta, 33 vão para a China. Os Estados Unidos, que é o segundo maior destino comercial do Brasil, das exportações brasileiras, responde por mais ou menos 12% das nossas exportações. Agora, se nós colocarmos as exportações brasileiras à China numa radiografia e a mesma coisa em relação às nossas exportações para os Estados Unidos, nós veremos que nossas exportações industriais de mais valor agregado vão mais para os Estados Unidos do que para a China, de modo que indústrias, por exemplo, no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, que tem uma base industrial bastante forte, vão, em alguma medida, ser afetadas. Agora, o que nós vimos ontem foi a imposição de tarifas para praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Então, o impacto disso, Soraya, é um pouco parecido com aquela situação em que nós estamos assistindo um jogo de futebol no estádio, né? Nós estamos na arquibancada e vamos supor, a gente está sentado na arquibancada número 20, no 20º nível. E aí o seu time está atacando, de repente é um lance bonito, né? O seu time está no ataque, e aí o sujeito que está sentado na primeira fileira, ele está tão emocionado que ele fica de pé. E isso força com que os vários outros torcedores, né, que estão em outros níveis da arquibancada, fiquem de pé também. Ou seja, você, de certa forma, continua a ver o jogo da mesma forma, só que você o faz de uma maneira mais desconfortável. E me parece que, do ponto de vista específico das tarifas, o desconforto causado ao Brasil, ele é comparativamente menor do que para outras fontes de importação dos Estados Unidos, como é o caso da China, como é o caso da União Europeia, mesmo como é o caso da Índia, né, que é um parceiro estratégico dos Estados Unidos, a imposição de tarifas é maior. Então, sim, o Brasil é afetado, mas comparativamente menos do que outros países, e me parece que um dos principais, digamos assim, prejudicados, no limite vai ser o consumidor americano, vai ser o importador americano, que vai ter, de alguma forma, ou cortar a sua margem de lucratividade, ou então repassar uma parte daquilo que serão custos mais altos para o preço final do produto. Deise Ciocari. Marcos, bom dia. Eu queria saber sobre o PL da reciprocidade. Se o senhor acha que ele fortalece a diplomacia brasileira ou se ele, de alguma forma, compromete as relações estratégicas do Brasil com países que adotam uma política mais restritiva. Bom dia, Deise. Deise, eu não vejo nenhum problema em ter um arcabouço jurídico, né? Ou seja, um quadro normativo que lhe permita retaliar quando necessário. Eu conversei com vários parlamentares, né, que tiveram um papel, né, no desenho desse marco e todos eles foram unânimes em me dizer que a motivação não é única e exclusivamente reagir de maneira pontual a isso que parece ser os primeiros lances de uma guerra comercial. É importante nós termos esse mecanismo jurídico. Agora, veja, o Brasil é um país historicamente muito fechado do ponto de vista comercial, né? Se nós temos uma lição a extrair dos últimos 80 anos, né, do final da Segunda Guerra Mundial até agora, é que os países que conseguiram um lugar ao sol, né, que mudaram de andar, tiveram um upgrade, né, do seu status econômico no mundo, colocaram grande ênfase na soma de exportações e importações como percentual do seu PIB. É o caso da Alemanha e Japão depois da Segunda Guerra Mundial, é o caso da Coreia do Sul dos anos 70 para cá, da China de 78 para cá, do Chile em alguma medida, da Espanha desde 82, Israel desde 1985, ou seja, são vários exemplos de que o comércio exterior vibrante, né, uma grande parte do seu comércio exterior absorvido pela economia de um país, faz esse país melhor, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque o Brasil tem muita lição de casa para fazer em termos de abertura econômica, de inserção internacional, aumentar ainda mais a participação das exportações no seu produto interno bruto, e isso vai demandar outro tipo de ação do que apenas uma medida legislativa que nos permite retalhar quando isso for conveniente.
Economista e cientista político Marcos Troirro, muito obrigado aqui pela entrevista ao Jornal da Manhã, professor, e um bom dia ao senhor. Bom dia para vocês, muito obrigado.